Olá, chegou março, um dos meses com mais trabalho na nossa horta-jardim. Chegou a altura de planearmos os nossos cultivos para as próximas estações primavera-verão. Eu sou a Susana, venham comigo até à minha horta Segarda. Então, tal como fizemos em setembro, retiramos os nossos cultivos, recordam-se, de verão e fizemos o nosso planeamento para outono e inverno. Março é o mês ideal para fazer exatamente o inverso, que é retirarmos alguns dos cultivos que já estão no final do seu ciclo, nomeadamente aqueles de outono e inverno, alguns que estão aqui que eu vou tirar a seguir, como por exemplo o alho francês, as cebolas de outono e inverno, e fazemos exatamente o planeamento daquilo que nós vamos querer colher a seguir na primavera-verão. Mas, além disso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui então uma conciliação de cultivos para maximizar a produção em cada espaço, neste caso em cada vaso da nossa Segarden. E é isso que nós vamos poder fazer com mais facilidade até, porque uma vez que elas estão aqui individualizados, estes vasos vão nos facilitar exatamente isso, essa orientação e essa rotação de culturas. Portanto, vamos fazer primeiro a colheita e a seguir vou-vos já dizer o que é que nós vamos plantar. Então, já colhi o alho francês e cebolas que plantei na época passada no outono e vou retirar esta couve que está aqui muito bonita, mas que já está a chegar ao fim do ciclo. Como é que eu sei que ela está no fim do ciclo? Esta é uma couve cal, é uma couve que eu adoro para utilizar de várias formas. É muito versátil, mas como ela foi plantada como uma couve de outono e inverno, porque ela foi plantada no final do verão, ela já está a chegar ao final do ciclo. Eu reparo isso porque ela está a começar a dar aqui esta flor no centro, ou seja, se eu não a retirar agora nesta altura, ela já não vai produzir mais folhas, portanto ela vai começar a concentrar a sua energia aqui na produção da flor e nós neste caso não queremos realmente produzir folhas, não é? Nesta couve, porque é uma couve de folhas. Portanto, nós nesta fase estamos exatamente a libertar espaço para colocarmos as nossas plantações de primavera-verão, como vos disse. O que é que eu vou plantar hoje? Vou plantar tomate, vou plantar courgette e exatamente a courgette e o tomate eu vou plantar onde tive neste caso anteriormente as nossas legumes de raiz, mais concretamente as aliáceas, ou seja, as cebolas e o alho francês. É uma boa prática em termos de rotação de culturas. Não vou plantar sozinho o tomate nem a courgette, vou fazer aqui algumas associações, mas eu já vos mostro e já vos explico. Vou só colocar um bocadinho mais de substrato e vou fazer a plantação e a seguir vou-vos explicar como é que eu fiz as associações favoráveis com estes cultivos. Bem, não se esqueçam que depois de retirar alguns legumes, sobretudo legumes de raiz, e mesmo que não seja de raiz, mesmo que sejam algumas couves, por exemplo, ou qualquer tipo de cultivo, quase sempre vem algum substrato agarrado. Além do mais, com a rega, com a própria erosão, com algum vento, o substrato vai ficando mais compacto. Por isso é uma boa prática, depois de nós removermos alguns dos nossos cultivos, acrescentarmos algum substrato e este deve ser sempre adequado para a horta. Portanto, pode ser um substrato já enriquecido para a horta ou então fazerem a proporção adequada numa fertilização orgânica para a horta. Eu tenho um vídeo sobre fertilização e vou deixar aqui nos comentários para vocês poderem ver esse vídeo. Então, como é que eu fiz o planeamento aqui deste espaço, destas plantações? Primeiro, fui perceber o que é que eu tinha aqui, neste caso, de cultivos que ainda se vai manter nos próximos meses. Ou seja, por exemplo, as favas que tinham sido semeadas em janeiro, elas vão se manter provavelmente até maio. As nossas ervilhas, que eu entretanto também semeei, que estão ali já a germinar, elas vão se manter também até abril, maio. E portanto, alguns cultivos, como por exemplo a couve roxa, que estava aqui, e alguns pés de couve que ainda estão no meio do seu ciclo, como é o caso desta Nero toscana e aquela couve roxa, elas também se vão manter por pelo
pelo menos mais um mês ou dois. E o que é que nós vamos fazer? Primeiro vamos perceber o que é que já está cá plantado e vamos perceber o que é que nós podemos associar a esses cultivos que já estavam cá plantados. E nos espaços vazios vamos então fazer o nosso planeamento dos nossos cultivos de acordo e tendo em consideração um aspecto que é extremamente importante e que faz toda a diferença, que é a rotação de culturas. Não vale a pena complicar, uma regra simples, básica, muito simples, que é não plantarmos o mesmo tipo de legumes que plantamos na época passada. Então, eu vou plantar courgettes onde não tinha plantado courgettes no ano passado. Vou plantar tomate onde não tinha plantado o tomate no ano passado e tentar perceber o que é que esteve, qual foi o cultivo que esteve anteriormente. De preferência devem ter sido raízes, neste caso ótimo, porque tínhamos aqui cebola, que eu acabei de retirar, não as retirei todas, algumas ainda estão aqui, e tínhamos ali o alho francês e, portanto, é nesses canteiros, nestes vasos que eu vou plantar tanto a courgette como o tomate. Eu retirei o alho francês que tinha plantado no outono e inverno, mas nós queremos continuar a ter mais alho francês na próxima época, porque o alho francês é um daqueles cultivos que nós podemos ter nas 4 estações do ano. Portanto, eu vou plantar o alho francês onde vou manter o meu pé de couve negro de Toscana. Vou associar com o aipo, que acaba por ser uma associação favorável, e vou beneficiar da sombra da minha couve e do meu aipo para ter o meu agrião de jardim. É verdade, hoje até agrião de jardim eu vou plantar, conjuntamente também com algumas alfaces. Portanto, estão a ver aqui que em apenas 3 canteiros eu vou plantar a courgette, a alface, o agrião, o aipo e o tomate. Em relação ao tomate, vai ser um cultivo que eu vou falar mais a fundo e vou explicar mais algumas dicas específicas sobre esse cultivo tão adorado dos agricultores urbanos, mas vai ser para o próximo vídeo, no próximo mês. Uma dica em relação ao cultivo das courgettes. As courgettes devem sempre ser plantadas em conjunto com muitas flores. Portanto, eu plantei aqui um pezinho pequenino de borragem, que é uma flor que é extremamente resistente e que atrai muitos polinizadores. Como sabem, já temos aqui mais flores espalhadas, mas plantei especificamente a borragem perto de 2 pés de courgette. Idealmente devemos ter até 3 pés de courgette por causa exatamente da polinização. Como sabem, é uma planta, uma cucurbitácea, que vai dar as tais flores macho e as flores fêmea e, portanto, isso vai facilitar, se tivermos 2, 3 pés, pelo menos, nunca só um, vai nos facilitar exatamente esse processo de polinização. Outro cuidado, a courgette precisa de muita água. Eu plantei a courgette ainda juntamente com as cebolas, mas como vos disse, não é a cebola de primavera-verão, é aquela que está no final do ciclo e que nas próximas semanas não arranquei toda hoje por uma simples razão, porque não vou consumi-las todas de uma vez e essa é a parte boa que nós temos na nossa horta, de colhermos conforme a nossa necessidade. Portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? É muito simples, uma vez que o nosso sistema de rega é adaptado, nós vamos concentrar os nossos pontos aqui de rega, neste caso, vamos concentrá-los exatamente aqui, mais numa zona central, onde estão as nossas courgettes. Além disso, ainda coloquei aqui umas alfaces. Porquê é que eu gosto de fazer esta conjugação? Exatamente por causa também dos tempos de cultivo. A alface é um cultivo relativamente rápido, portanto, ela em 45 dias, a partir de 45 dias, 60 dias no máximo, ela está pronta para retirar. Enquanto que a courgette vai demorar, como sabem, muito mais tempo a produzir os frutos, aproximadamente 75 a 90 dias para começar a produzir as primeiras courgettes. Entretanto, as nossas cebolas vão sair, entretanto a nossa alface está pronta para sair e a nossa courgette já ocupou aqui este espaço todo. E é este trabalho que nós vamos então fazer para maximizar, e foi exatamente este plano que eu aqui fiz para maximizar estes cultivos, ou seja, para maximizar a nossa diversidade de colheitas, para podermos aproveitar ao máximo o espaço, conjugando de acordo com as regras das associações de cultivo, mas também de acordo com os tempos exatamente que cada cultivo vai ter. Então, no próximo vídeo, como já vos disse, vamos falar especificamente sobre o tomate. Eu plantei aqui também tomate. No próximo mês vou-vos mostrar os cuidados de manutenção e as dicas mais importantes para nós termos uma colheita mais produtiva de tomate. Já tenho aqui um pé desenvolvido de tomate que plantei, neste caso transplantei de uma muda que comprei já desenvolvida, num viveiro. Portanto, esta é uma variedade de tomate determinada, que é uma variedade que não cresce com tanta altura. É um tipo de cherry que fica mais curto. Ainda plantei aqui algumas beterrabas.
O que vou fazer agora a seguir, que é uma tarefa que eu não fiz, mas é exatamente colocar uma camada de mulching, uma camada de palhinhas para nós protegermos, no fundo, todo este nosso solo. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde falo só sobre mulching, mas ele não é importante só no frio, ele também acaba por ser sempre uma boa prática durante todas as estações do ano e nas estações principalmente daquelas que têm diferenciais de temperatura maiores, que é o caso do inverno e no caso do verão. É aconselhável muitas das vezes colocarmos logo esse mulching após a plantação, mas como eu ainda vou querer semear aqui alguns espinafres, ou seja, quando eu vou fazer sementeiras, gosto de primeiro permitir que haja aqui a germinação e só a seguir é que vou fazer o mulching. Mas no próximo mês eu vou-vos mostrar aqui quase que o seguimento, no fundo, deste planeamento da nossa horta de primavera-verão, com mais dicas para o cultivo do tomate, com mais dicas para cultivos realmente desta época e, portanto, fiquem atentos, ok? Espero que tenham gostado destas dicas. Se tiverem dúvidas, se tiverem, enfim, algumas sugestões que gostassem que realmente eu partilhasse aqui convosco, deixem nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo aqui na minha Horta Segarden.